Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro das obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita, a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 3, que trata do bem e o mal, e hoje nós vamos iniciar o item O Instinto e a Inteligência, item 11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Resposta. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. O que fica claro para a gente, né?
Instinto é aquilo que nós fazemos, nós, os vegetais, os animais, os insetos, as aves, é aquilo que fazemos sem que isso passe por nenhum critério de reflexão, sem que a gente faça combinações daquilo que estamos vendo ou percebendo para deduzir o que possa ser, sem que a gente premedite aquilo que está tentando fazer. Então, instintos são atos reflexos, coisas que as células do nosso organismo, o nosso próprio organismo como um todo, já aprendeu ao longo dos milênios e a gente não raciocina mais para fazer isso. É óbvio que o instinto, quanto mais no início da cadeia evolutiva ele está, mais rudimentar ele é e mais longe, vamos dizer assim, da inteligência ele está. E quanto mais próximo das áreas superiores da cadeia evolutiva do princípio espiritual, mas esse instinto ele se mescla com rudimentos de inteligência e, como dizem os ensinos populares, né, a cultura popular, aquilo que todo mundo tem de bom senso, a natureza não dá saltos, ela você não sai de uma coisa para outra instantaneamente, né? Então, ao longo do processo, nós vamos estar envolvidos por instinto, por atos que são instintivos e envolvidos por atos que são inteligentes. Nós vamos ter o convívio desses dois elementos, instinto e inteligência, nas atitudes que tomamos. Quando pressentimos um perigo, por exemplo, você praticamente não consegue controlar quando o seu olho percebe a aproximação de alguma coisa que seja, não importa que coisa que é essa, quando por tato, né, na hora que você percebe que algo encostou no seu olho, ou por visão, quando você percebe que tem algum objeto se aproximando do seu olho, é instintivo, né? Você não pensa para fazer isso. Instintivamente você fecha os olhos para proteger esse órgão que é tão precioso para nós e do qual a gente tem tanta necessidade, porque a gente interage aí entre 80% das nossas interações são através da visão. E aí a gente protege esse órgão com atos que são instintivos, que não passam por raciocínio. Você não fica pensando, vem vindo um mosquito na direção do meu olho, é melhor eu fechar o olho, porque senão ele vai tocar no meu olho, vai irritar. Você não pensa nada disso, você simplesmente fecha o olho. Da mesma maneira, se você sente o olho ressecado, você pisca a pálpebra para que a lágrima lubrifique o olho. E assim sucessivamente. Esses atos, como por exemplo, o fato da gente se manter em pé e equilibrado, né? A não ser que você esteja numa corda bamba e aí você vai usar um pouco da inteligência para perceber qual o movimento que você deve fazer. Quando você caminha regularmente pela rua, você não pensa em se manter em equilíbrio, você simplesmente se mantém ereto, equilibrado e caminhando em linha reta se a sua saúde está perfeita. Então, esse ato, né, esse ajuste do equilíbrio, ele é instintivo. Você pode observar que quando, por exemplo, você anda numa calçada que está inclinada, numa rampa que é acesso a uma garagem, você não inclina o seu corpo junto com a rampa. Instintivamente você ajusta os pés ou a dobradura das suas articulações, tornozelo e joelhos, para caminhar ereto, para caminhar em pé, como a gente diz, e não inclinado. Você não faz uma compensação para ir para o lado. Você instintivamente faz a compensação nos seus membros inferiores, né, pés e
e articulações como tornozelo, joelho e quadris, para que você ande em linha reta, né? Quando a gente está numa subida ou numa descida, esse processo acontece naturalmente. A gente não fica calculando um grau para lá, um grau para cá, tô penso, tô torto. A gente simplesmente se alinha. Esses atos são instintivos, né? A gente respira porque instintivamente a gente precisa respirar. Dessa mesma maneira, com esse mesmo princípio, né, as formigas constroem formigueiro, as abelhas constroem colmeias e preparam o mel, os castores constroem barragens, as onças caçam, né, os felinos caçam, os animais procuram por alimento, procuram por água potável para beber. Todos esses atos são instintivos, são atos de preservação da vida, e o instinto tem por grande função, vamos colocar assim, preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde e nos defender dos perigos que podem nos machucar. A inteligência já não, a inteligência ela parte de processos de reflexão, de combinação de elementos, né? Então, o que é combinar elemento? Você percebe pelo vento que a temperatura está caindo, com os olhos você observa que as nuvens estão ficando carregadas, há toda aquela sensação preparatória da chuva, e você sabe que em breve vai chover. Você sabe que precisa procurar abrigo, né? Então é diferente de quando, por exemplo, você está andando na rua, a chuva já passou e um veículo passa e espirra a água da rua contra você. Naquele momento que você para contra a água da rua, não tem absolutamente nada de inteligência. Esse é um ato reflexo. Você, vou me molhar e para. Você não pensa, não raciocina sobre isso. Já quando a chuva está armando, está se preparando, você tem uma premeditação. Preciso apertar o meu passo, preciso buscar um abrigo, chegar logo aonde eu vou chegar, porque lá eu vou estar abrigado da chuva. Nossa, esqueci o meu guarda-chuva, não trouxe o guarda-chuva comigo, então eu preciso acelerar aqui, porque senão vou me molhar. Aqui você está fazendo premeditação, você está fazendo combinação dos elementos que você está observando e está agindo com inteligência. Estou dando os dois exemplos para que você perceba que nos dois casos a chuva é o elemento, vamos dizer assim, estimulante ou do instinto ou da inteligência. Mas as reações, fugir da poça d'água ou da água que está sendo jogada contra você da poça d'água, é um ato instintivo, e buscar abrigo da chuva enquanto a chuva não cai e você percebe que a chuva pode cair a qualquer momento, já é um processo da inteligência sendo utilizada. Dei os dois exemplos para que você perceba a diferença entre uma coisa e outra. E o instinto, ele vai, à medida que você vai evoluindo e que você vai adicionando experiências, o instinto vai sendo enriquecido, ele vai guardando nele, instinto, informações que foram recebidas, ajustadas de outras experiências. Então, exemplo, o cavalo sabe que a cobra é perigosa e se ressente da cobra, que pode tirar dele a vida, mas a cobra é perigosa para diversos animais, para diversas espécies. Então, esse registro de que a cobra representa um perigo pode ter sido inserido ali, esse aprendizado nesse princípio espiritual, em qualquer momento, em qualquer instante, ou num conjunto de
experiências diferentes em diferentes espécies de animais, aonde aquele registro fica e se manifesta instintivamente nos animais ao perceber, por exemplo, a presença da cobra, que ela pode ser venenosa e que isso pode acarretar a morte do animal, e então o instinto de preservação da vida o afasta da cobra. É preciso ter isso muito claro, muito entendido na nossa mente, para que a gente possa continuar aqui os nossos estudos sobre instinto e inteligência. Sigamos na leitura. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Se considerar um instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina? Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar? Se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua? Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Reflexão profunda essa, mas vamos lá, vamos tentar trazer ela para algo que a gente consiga compreender e ampliar aqui o nosso entendimento. Por que ele diz que o instinto não se engana? Porque o cavalo vendo a cobra, ele vai fugir, sempre, sempre. Ele não vai lidar com ela, ele não vai atacar ela, a não ser que ele esteja encurralado e ele não tenha nenhuma outra opção para fazer com relação à cobra, a não ser tentar pisoteá-la para encontrar um caminho para fugir. Então o instinto só vai enfrentar o perigo quando não há nenhuma outra opção. Então, esse normal de todos os atos instintivos é sempre o mesmo lado. Tá com fome, vai procurar comida. Tá com sede, vai procurar água. Você não vai procurar água porque tá com sede. Você não vai procurar comida porque tá com sede. Você vai procurar água. É assim que funciona. Né? Você não vai procurar comida, né? Porque você você não vai procurar comer quando você está com sede. Você procura beber água.
você não vai procurar abrigo do sol se você não sentir calor. Então, o instinto, ele é sempre uma reação previsível, né? E por isso segura. Porque sempre dá, aspas, sempre dá certo, né? Ou, na grande maioria das vezes, dá certo. Então, você não vai ficar de olho aberto sem que você imprima uma vontade muito firme para ficar de olho aberto quando o médico oftalmologista aproxima algo, um instrumento ou um equipamento para fazer alguma medição no seu olho, ou mesmo a ponta de algo para pingar um colírio no seu olho. Olha a dificuldade que você tem para manter o olho aberto, porque o ato instintivo, ele não raciocina, e você mesmo adicionando a inteligência ali, dizendo, é remédio, isso vai fazer bem pro meu olho, é só um colírio. Na hora que o objeto começa a se aproximar e que ele aparece na interpretação do nosso cérebro, as pálpebras começam a fechar e fazem uma força danada para fechar se você tentar não fechar. Então o ato instintivo, ele é muito mais seguro. Por quê? Porque ele rejeita tanto o colírio que é bom, quanto qualquer outro cisco que vai cair no seu olho, ou qualquer outra trave que vai cair no seu olho. Então ele vai estar sempre certo, ele vai estar sempre fechando, protegendo contra aquilo que ele imagina ser uma ameaça. Tudo bem? Já a inteligência, ela pode cometer erros, né? Então, vamos tirar o cavalo de frente da cobra e vamos colocar o homem. Na hora que você coloca o homem, tem todo tipo de homem. Tem aquele que vai sair correndo, e tem aquele que vai se achar capaz de enfrentar a cobra, de conseguir capturá-la, inclusive, que vai ter destreza, habilidade para conseguir até capturá-la e que vai correr o risco de levar uma picada. Tem aquele que vai olhar para a cobra e falar, não, essa daí não é a tal da venenosa, essa daí o veneno dela não me afeta. E aí você vai aplicar a sua inteligência para confrontar o mesmo perigo. Na hora que você faz isso, você pode cometer erros. Você pode ter interpretado que aquela cobra era um tipo de cobra, mas ela era outro tipo de cobra que você não conhecia ainda, e ela é venenosa e o veneno te mata. Então a inteligência, pelo fato de ter conhecimento, de ter outras aquisições, ela pode te levar a cometer erros, né? Só que esses erros também são erros que trazem aprendizado, né? E aí, numa segunda experiência semelhante, você já não comete o mesmo erro. Por quê? Porque você adquiriu, você teve a aquisição do conhecimento que te preserva. Outro exemplo, o animal, ele até pelo olfato que ele tem, que é muito mais aguçado do que o nosso, ele percebe que a água, mesmo sendo límpida e cristalina, ela não é boa para tomar, e ele não toma daquela água. A gente se deixa enganar pelo que a gente está vendo. A gente olha, vê que a água está pura, limpa, cristalina, né? E chega e toma uma água que pode vir a fazer mal para a gente, né? Então, mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não está cegamente entregue ao instinto. Nós temos a inteligência que vai desenvolvendo uma série de conhecimentos, vai absorvendo uma série de informações, vai retendo essas informações, essas experiências e esses conhecimentos naquilo que a gente chama de memória, e aí você tem reflexão. E aí você tem combinação daquilo que você está vendo com aquilo que você tem gravado na sua memória ou com aquilo que você tem de conhecimento. Você delibera. Você, através do raciocínio, o que é deliberar? Você decide, vou beber água, não vou beber água. Vou fugir da cobra, não vou fugir da cobra. Você delibera, você tem liberdade para tomar uma decisão. E é por isso que ele diz que a inteligência é livre. E o instinto não. O instinto, ele é dotado de uma única reação, então ele é preso, ele não ultrapassa aquele limite, né? O cavalo, se ele tiver para onde correr, ele vai fugir da cobra, fim da história,
Ele não vai enfrentar. Então, esse ponto de percepção é que a gente tem que notar essa diferença entre o instinto e a inteligência. Tudo bem, você pode se enganar usando a inteligência, mas o grau de evolução, as passadas evolutivas que você dá ao utilizar a inteligência são gigantescas. Porque é a partir dessas experiências que dão certo ou que dão errado que você delibera no futuro, que você nessa vida ou nas encarnações sucessivas, você tem esse registro em você, você tem essa memória em você e aí você delibera melhor, né? É por isso que das situações em que nós sabemos ser perigosas, ao enfrentá-las, a gente tem já uma reação pré-estabelecida. E, quando necessário, a gente desenvolve habilidade, conhecimento, faz até tratamento psicológico para vencer os nossos medos, os medos e angústias que a gente tem. Esses medos e essas angústias, o animal que vive exclusivamente do instinto, ele não tem, ele só reage. O cavalo não sofre porque ele está fugindo da cobra, ele não senta depois lá no pé da figueira e fica refletindo que ele devia ser um cavalo mais corajoso, que onde já se viu ele ficar fugindo de cobra. Ele simplesmente retoma o cotidiano dele, vai procurar algum capim para comer, um pasto para pastar, um lugar para correr, água para tomar, e a vida dele segue normal. Essa reflexão psicológica a respeito das decisões que a gente tem, ela é característica da inteligência, né? Então, o ser humano é que vai ficar pensando, pô, eu devia ter enfrentado a cobra, né? Se eu tivesse enfrentado a cobra, não ia mais ter medo de cobra. Quem faz esse tipo de reflexão é o humano, é próprio da alma. O animal não tem esse tipo de reflexão, ele não sofre com a decisão instintiva que ele tomou. Ele foge e a vida dele segue normal. Nós não, nós vamos nos questionar, poxa, mas se fosse o fulano, será que ele não tinha enfrentado a cobra? E eu tô falando aqui da cobra, mas existem medos, tem pessoas que têm medo de nadar. E você vence o medo de nadar como? Nadando. E como é que você vence o medo de nadar nadando? Aprendendo a nadar. A inteligência tem essa característica. Com aquilo que te amedronta, é porque a sua inteligência ainda não conhece. Na medida em que a sua inteligência conhece aquele limite, estabelece novos limites para você mesmo, desenvolve habilidades e conhecimentos para ultrapassar aquele limite, aquilo que era limitador para você, por exemplo, tenho medo de água porque não sei nadar, passa a ser prazeroso. Você aprende a nadar, gosta da natação, se sente feliz com o exercício da natação e passa a desenvolver e a ser até um grande atleta como nadador, passa a ser um dos melhores nadadores da sua região. Essa característica só está na inteligência, ela não está no instinto. Eu espero que tenha ficado claro aí a explicação. A gente vai dar continuidade na leitura no próximo episódio e eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.